Cláudio Rezende, domingo é o Coelhão, é o América abrindo a semifinal para o Atlético na busca do heptacampeonato mineiro na Arena MRV. Mas o que todo torcedor atleticano está falando, o que todo torcedor atleticano está pensando é no novo comandante, o novo técnico do Galo, que pode ser anunciado ainda hoje. Ele vai se despedir primeiro na Argentina para ser anunciado amanhã. Quando chega, conta tudo aí, Cláudio. Quem é o novo técnico do Galo? Cláudio, um abraço, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Alô, Thiago, um abraço, boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no Rádio Esportes desta sexta-feira. Dia importante lá na Argentina para o Eduardo Domingues, que vai ser o novo técnico do Atlético. Por quê, Thiago? Ele vai se despedir hoje do Estudiantes de La Plata, vai comandar o time no jogo contra o Sarmiento. Tá lá no itatiaesporte.com.br. Estudiantes confirma a despedida do Eduardo Domingues, técnico encaminhado com o Atlético. Hoje tem o jogo 5h45 da tarde, Campeonato Argentino. Joga em casa, o Estudiantes recebe em La Plata o Sarmiento. E logo após a partida, Thiago Reis, ele deve fazer um pronunciamento, uma despedida lá para a torcida do Estudiantes. O Diário Olé colocou lá, ó, bombaço, uma bomba em Estudiantes. Eduardo Domingues dirige contra o Sarmiento e se vai, né? E vai para o Atlético Mineiro. Então, já estamos só naquele aguardo, Thiago, do hoje, ele se despedir do Estudiantes e marcar, inclusive, já está com as malas prontas para viajar aqui para Belo Horizonte, né? Para chegar a BH, quem sabe até o jogo de domingo, para acompanhar o Galo contra o América. Não vai dirigir o time, né? Contra o América, logicamente, mas já pode ver o jogo, né, Thiago? Um dos camarotes da Arena MRV. Ah, imagino que muito provavelmente ele vai estar no domingo. Jogou hoje. Depois do jogo, aquele pronunciamento: graças, Estudiantes, por todo, graças, até luego. Aí depois vem pro Galo. Aí, meu filho, preparar a mala, chega aqui amanhã, sei lá, no final do dia, ou no domingo pela manhã. Isso se a greve na Argentina deixar também. O pau tá cantando na Argentina, greve dos aeroviários, o país todo lá com reformas trabalhistas, muitos protestos. E aí, se não tiver nenhum problema, se não também, o Menin manda o jato e busca lá o Domingues lá em Buenos Aires. O detalhe, né, Thiago, é que a multa rescisória dele gira em torno de $1 milhão. Então, faz vezes 5 aí, um pouco mais de 5 milhões de reais. Que não é uma multa astronômica, né? É uma multa viável. E o Atlético tem uma ótima relação com o Estudiantes, com o presidente, né, do Estudiantes, Verón. Verón, ex-jogador, né, grande jogador do futebol argentino. Então conseguiram alinhar essa situação para não ter nenhum problema, porque ele já tem um trabalho grande lá no Estudiantes, é muito querido por lá. Inclusive, a gente tem um termômetro, Thiago, nas redes sociais, né? O torcedor do Estudiantes tá muito chateado com a saída do Eduardo Domingues de lá, viu? Olha, vamos falar um pouquinho sobre o Barba, né? Eles chamam Barba. O Barba. Tem a foto dele aí nós usamos ontem aí no YouTube pra galera que tá chegando agora na grande audiência da Itatiaia, mais de 5 mil pessoas só no YouTube e centenas de milhares no rádio em Belo Horizonte, outra centena de milhares no estado inteiro, além do nosso site, do aplicativo. Você pode acompanhar e assistir ao programa no YouTube, mandar também no chat se gostou ou não. A foto tá aí. A foto tá na tela, aquela barba e aquele cabelão bonito, tá bonito. O Domingues, o novo técnico do Atlético. Agora, Alexandre Simões e Nath Fiuza. O torcedor do Atlético, pelo menos desses argentinos que aqui passaram, Cudê, Sampaoli, Milito, ele me parece ter um estilo de jogo diferente. Eu estava avaliando aqui, acompanhando um pouquinho mais da carreira dele e fui ver os últimos jogos. O Cláudio já dizia ontem do 4-2-3-1 que ele gosta. Dos últimos 5, 6 jogos aqui que eu vi, sim, todos ele armou o time nesse esquema. E um desses jogos foi contra o Boca, que aí é o clássico, o cara, vou pôr 3 zagueiros aqui. Não, manteve o time e venceu por 2-1. O que me chamou a atenção, Nath Fiuza e Alexandre Simões. Nesse jogo, o Boca Juniors, o jogo era comando do Estudiantes, na casa do Estudiantes.
68% de posse de bola do Boca. Quer dizer, não vai ter aquele lesco-lesco, viu, Nath? De pega a bola, recua no Everson, dá pro lateral, volta no Everson, dá no zagueiro, que a gente acostumou a ver tal de dinizismo aí que eu não aguento, que me mata do coração. Não vai ter aquele lesco-lesco. Ao que tudo indica, pegou a bola pro ataque, vai pra cima com muita intensidade, é uma característica dele, e aí também de técnicos argentinos, mas não vai ser aquela enrolação, volta a bola, dá aqui, recua lá, é jogo verticalizado, viu, Nath Fiuza? É o que tudo indica, viu, Thiago? Inclusive tá aqui essa informação nas minhas anotações. É claro que a gente não sabe o trabalho de cabo a rabo, né, de cor, de todos os treinadores disponíveis aí, trabalhando no futebol sul-americano e europeu, mas a partir do momento que o nome surge, a gente começa a buscar informações, a assistir jogos, a ver estatísticas de partidas, né? E de fato chama a atenção que não só nessa vitória contra o Boca, mas em outros jogos, até da Libertadores também do ano passado, até no jogo em que o Estudiantes ganha do Flamengo em casa e força, né, os pênaltis na Liberta da última temporada, o Estudiantes tem menos posse de bola, porque é um time que gosta, né, de jogar de uma maneira mais objetiva. Vocês falavam aí da questão do esquema tático, né, no 4-2-3-1, e eu já falei aqui em outras oportunidades que para mim mais importante do que o treinador ter um esquema ali, modelo, padrão, que ele aplica independentemente da equipe, é ele ter a capacidade de se adequar ao que ele tem de características no elenco. Mas esse esquema em especial usado pelo Domingues é um esquema que dá para ser adaptado no Atlético, né? Porque o Atlético tem jogadores de lado de campo para jogar aí com um pela esquerda e um pela direita, como o Domingues utiliza. Ele utiliza esse cara meio-campista mais central, de criatividade, né? Que lá no Estudiantes é o Medina. Aqui no Atlético pode ser o Vitor Hugo, né? O Vitor, pode ser o próprio Scarpa, né? Que o Lucas Gonçalves falou aí no final de semana, botei o Scarpa com mais liberdade para ele exercer essa criatividade, essa capacidade que ele tem de encontrar espaços. A questão de jogar ali com uma linha de 4, né? O Atlético não tem uma fartura de zagueiros, então vai ter que trabalhar de uma maneira mais simples. Uma outra coisa que eu fiz questão de observar aí ao reta final da temporada passada e início desse ano é a manutenção de escalações, porque os técnicos argentinos, principalmente, mais aqui do futebol sul-americano, uruguaios, eles têm uma sensibilidade maior assim a rodar o time, né? Eles não são tão presos a um esquema e escalação como às vezes nós somos aqui no futebol brasileiro. Mas ele é um cara que tem uma base de time. A gente observou isso no Estudiantes, principalmente de 2025 e agora também, né? Colocou lá o Meza na lateral direita, depois da saída do Ramon Gomes para o Bahia, colocou o Benedetti lá na esquerda, tem um zagueiro de segurança, que é o Gonzalez Pérez, usa muito o Piove no meio campo, então você percebe que muda uma peça ali, muda uma peça aqui, mas ele tem uma base. Isso é importante para o torcedor brasileiro, para o torcedor do Galo, conhecer minimamente a escalação, né? Todo time tem que ter ali 11, 12, 13 titulares, 14 jogadores em condições de jogar todas as partidas, de ajudar, de ter qualidade, mas ter uma base também é fundamental. Ele vem para o Atlético no melhor momento da carreira dele, né? Um trabalho longevo, de conquistas, então as expectativas são boas. A gente tem que também dar tempo, né, para esse trabalho ser estabelecido. O Alexandre Simões, a Nath falou aí da montagem de time que gosta. O Domingues, ele também gosta bem de um centroavante, né? Aliás, o Guido Carrijo, que é o centroavantão do Estudiantes, é capitão até do time, é aquele centroavantão mesmo. No Atlético, será que ele coloca o Hulk nesse papel? Tem o Cassierra que chegou aí também, pode ter esse perfil, mas parece gostar do meia clássico, do centroavantão, sem muita invenção de moda, Alexandre. Não é a melhor função pro Hulk jogar como centroavante, né? Ele já falou várias vezes que não gosta, né? Jogar exato. De costas pro gol. E aí pode-se ter uma situação, porque assim, eu acho que o Hulk não faz mais o lado de campo, embora tenha se destacado assim, né? O grande momento do Hulk no futebol europeu e no futebol asiático foi fazendo o lado direito, inclusive chegou à seleção brasileira assim, jogou uma Copa do Mundo, né, de 2014 pelo lado direito, até porque quando ele puxava pra dentro e batia pro gol com a potência do chute dele, era uma arma que os times dele tinham, né? Agora, um aspecto importante, Thiago, é o seguinte: a Nath destacou aí o fato dele repetir escalações, mas ele vai ter que passar por um processo de adaptação ao futebol brasileiro, né? Que é muito diferente do futebol argentino, né?
Aqui a gente joga muito mais. Joga muito mais. Em que sentido? De calendário? De calendário. Ah, claro. O calendário é muito diferente. Inclusive o Nacho saiu daqui por causa disso, né, Cláudio? O Nacho não se adaptou, o Nacho Fernando não se adaptou ao calendário. Nesse estudo que eu fui fazer lá, acompanhar um pouquinho dele, o último jogo foi o clássico, contra o Rinazia La Plata, e o 10 do Rinazia é o Nacho, dispensado pelo River, tá jogando no Rinazia La Plata, foi 0-0 o clássico com o Estudiantes. Exato, vai ter essa situação e um outro ponto que é diferente, né? O nível de pressão, o nível de cobrança é diferente do torcedor brasileiro pro torcedor argentino, é uma característica que a gente desenvolveu, né, nos últimos anos aí, fruto principalmente da rede social, mas de toda forma me agrada muito a maneira que o Estudiantes joga. É um time muito vitorioso no futebol argentino nos últimos anos, sob o comando dele e num cenário de extremo equilíbrio, né, Thiago? Isso é que é importante, o time dele se destaca num cenário de equilíbrio, porque Boca e River, o River está passando por uma das maiores, aliás, a maior crise do River nos últimos 10 anos, né? Desde que ele voltou à primeira divisão do futebol argentino e ganhou aquela Sul-Americana e Libertadores em sequência, nunca tinha passado por uma River com uma crise como essa, e o Boca também não atravessa lá, né? Jogando Copa Sul-Americana, vai a Libertadores, mais como figurante do que como favorito, como acontecia antigamente. Então, é muito importante isso. Ele conseguiu montar um time competitivo, um time forte, um time vencedor, num cenário de extremo equilíbrio que é o futebol argentino hoje. É isso, meio-dia 43, Claudio. Só um detalhe em relação ao número de jogos. O ano passado, o Estudiantes fez 51 no ano. O Galo fez 73. Isso é difícil. Isso é difícil de administrar. Vamos aguardar agora. A administração de grupo, de ambiente, parece que ele é bom, né? As informações de colegas da Argentina que ele é boa praça, gente boa. Olê Marques, ídolo, quero te ouvir no Rádio Esportes, o novo técnico do Galo, tá na área, vai se despedir hoje na Argentina e será anunciado nas próximas horas. O que você já conhece? O que você me conta da chegada desse novo comandante? Mas é outro argentino, é outro gringo, Marques, um abraço. Fala, Thiago, saudações, amigo. Meu velho, o Atlético agiu rápido, né, na troca de comando. Tá chegando aí mais um argentino, Eduardo Domingues, né, que ficou no Estudiantes por aproximadamente 3 anos. Aí eu já acho que já é uma mudança de perfil interessante, né, Thiago? Dar-se a entender que o Eduardo Domingues tem um perfil agregador. Afinal, ninguém fica tanto tempo à frente de um clube, né, se não tiver essa harmonia no dia a dia de trabalho, né? Muito diferente dos últimos treinadores que aqui estiveram, né? Trazer os atletas para debaixo da sua asa, né? Chamar o Hulk, chamar Scarpas, né? Fazer com que esses caras trabalhem em conjunto junto com ele, né? Comandando o grupo de jogadores do Atlético. É importante um perfil como esse, depois de tantos desgastes com os comandos passados, né, Thiago? Que ele traga toda essa harmonia aqui pro dia a dia de trabalho na cidade do Galo. De repente, a ideia mais recente do tipo de jogo que o Eduardo tem e está na nossa retina, seja o mata-mata da Libertadores ano passado, quando no detalhe ele não passa pelo Flamengo, pelo poderoso Flamengo, né? Perdeu nos pênaltis na sua casa. E aquele jogo me chamou muita atenção, Thiago. O Estudiantes jogou com um protagonismo acima da média, né? Com uma intensidade muito forte. E eu acho que, né, nessa hora de troca, nessa hora de mudança de comando, tem que se achar novamente esse protagonismo quando eu for mandante, né? Que ele traga junto com ele, com o seu trabalho de dia a dia, todo esse protagonismo que o Atlético perdeu ao longo dos últimos anos, né? Aquele Atlético de Ronaldinho, campeão da Libertadores, aquele Atlético de Hulk, campeão brasileiro e Copa do Brasil, onde todos os adversários, quando vinham visitar o Galo, ficavam com medo, né? Da pressão que seria exercida. A ferramenta ele tem. Ele tem uma torcida fantástica, ele tem um estádio fenomenal, ele tem um gramado peculiar, que ele treine esses caras naquele gramado que é diferente, que ele surpreenda os adversários quando vierem aqui na sua casa, né? O Atlético há muito tempo não tem esse protagonismo enquanto mandante, que ele traga todo esse poderio que o Atlético tem. As ferramentas necessárias ele tem, Thiago.
Agora é trabalhar, né, Thiago? Com motivação, motivando os atletas. Nessa hora, muitos dos jogadores que não vinham tendo oportunidade vislumbram um futuro diferente, né? Com muita batalha, com muita luta no dia a dia. Tomara que ele chegue, né, e faça um excelente trabalho à frente do Clube Atlético Mineiro. Que assim seja, meu velho. Um forte abraço. Outro Marquês, domingo. Talvez ele já assista lá na Arena MRV o clássico contra o América. Como é que vai o Galo pro jogo, Cláudio? Lucas Gonçalves vai comandar o Atlético mais uma vez, Thiago. O penúltimo treino encerrado. Agora, amanhã tem a última atividade. E aí depois, no domingo, a concentração. Para o jogo, os atletas chegam na manhã de domingo. Neste momento, Thiago, são pouco mais de 10 mil atleticanos garantidos nesse clássico do domingo, Thiago.